27, todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim, responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém, irmãos? Amados, a circunstância e a composição desse Salmo 27 não é identificada. A gente só sabe que foi escrito por Davi, e pelo Salmo a gente vê a situação que ele estava vivendo. No entanto, pelo conteúdo do Salmo, observamos que o rei de Israel havia sido liberto de várias ameaças e ainda enfrentava a possibilidade de outras. Suas experiências foram suficientes para criar em Davi a plena confiança em Deus. Quem foi Davi? Vamos ver um pouquinho do histórico de Davi. Davi foi o filho caçula de Jessé. Davi tomava conta de ovelhas no campo. Foi escolhido por Deus, ungido pelo sacerdote Samuel, com Saul ainda reinando. Lembrando que quando Davi ele foi ungido para ser rei de Israel, Saul ainda estava no trono. E aí o profeta Samuel vai até lá e unge aquele filho caçula. Ele foi escolhido por Deus para ser rei no lugar de Saul, que havia sido rejeitado por Deus. Irmãos, coisa terrível deve ser você ser rejeitado pelo Senhor. Se a gente for rejeitado por Deus, acabou. Não tem mais escapatória. Não tem mais. E aí, queridos, por causa da desobediência de Saul, Deus o rejeitou. Ele, queridos, sua primeira demonstração de confiança pública em Deus se deu quando ele enfrentou o gigante Golias. Porque, na verdade, ele era um jovem que cuidava bem das ovelhas do seu pai, desenvolvia bem o trabalho de seu pai. No entanto, ninguém via. Ninguém via.
A gente só sabe o que ele fez depois, quando ele conversou com o rei. E após esse momento do confronto com Golias, ele ficou conhecido em todo Israel. E as mulheres, e aí ele passou a guerrear, juntamente a pelejar com o rei. Se tornou um homem de guerra. E aí as mulheres cantavam: Saul feriu seus milhares, Davi seus 10 milhares. E o que é que aconteceu? Saul começou a ter inveja de Davi. Ele viu que Davi estava se saindo bem como guerreiro e estava caindo na simpatia e na graça do povo. Ele, a partir desse entendimento de que Davi seria o futuro rei de Israel, porque ele havia sido já rejeitado pelo Senhor, Saul iniciou uma perseguição ferrenha contra Davi, fazendo-o fugir desesperadamente para escapar com vida. E o lugar mais seguro que ele encontrou para morar foi numa caverna. A caverna de Adulão. Foi lá. Ele teve que ser retirado do seu familiar e foi morar numa caverna. Davi fugiu. E aí, interessante, irmãos, que nesse momento tenso da vida de Davi, começaram a se juntar a ele vários homens. E esses homens, você vai ver que tipo de homens eram. Lá em 2 Samuel 22, verso 1 e 2. Olha os homens que começaram a se juntar a Davi. Homens que estavam em apertos, endividados, de espírito desgostoso, e ele foi chefe deles. Eram uns 400 homens que se juntaram a Davi naquela caverna. Homens que, a gente está endividado mesmo, estou em aperto, estou desgostoso com a vida, não quero nada com nada mesmo, a sociedade me rejeita, estou desesperado, vou me juntar a Davi. 400 homens. E aí, irmãos, o que a gente percebe de interessante é que aqui Davi foi chefe deles. E eles se agarraram tanto a Davi, que um dia Davi desejou beber a água de uma fonte lá em Jerusalém. E ele não podia ir para lá. E um deles se arriscou, foi até lá e buscou a água com perigo de morte para Davi. Quando ele chegou com aquela água, ele disse: aqui, eu vim buscar, eu fui pegar a água que o Senhor almejou. Ele disse: eu jamais vou beber essa água. Você correu o risco de morte por mim, eu não posso. E derramou em libação ao Senhor. Ou seja, ele era um bom chefe. Porque um dos seus liderados se arriscar por ele, porque ele desejou tomar uma água. E aí, irmãos, ele começou a andar com esses homens. Davi fugiu um bom tempo de Saul. Até que Saul morre numa guerra juntamente com seu filho, Jonatas. E aí Davi se torna primeiro rei em Hebrom. Interessante, irmãos, é que nesse tempo em que Davi ficou se escondendo, em que Davi ficou fugindo, irmãos, não era uma guerrazinha, uma perseguição à toa. Era o exército do rei. Homens aparelhados, homens de guerra, homens experientes, que andavam atrás de Davi. E ele teve que se esconder, e ele só não morreu porque Deus tinha propósito com ele. Porque Deus já tinha dito, já tinha ungido ele, e ele seria rei de Israel. Mas a luta dele foi muito grande. E aí, amados, quando um dia chega a notícia de que tanto Saul, na verdade Saul se suicidou, né? Se lançou sobre a sua espada, e o seu filho foi morto. E aí, quando chega essa notícia, o interessante é que diante disso tudo, Davi, ele era tão nobre, que ele teve oportunidade de matar a Saul. Mas ele não matou. Ele chegou a rasgar um pedaço do seu manto. Viu ele dormindo. Atrás dele, atrás de Davi, de todas as formas para matá-lo. E ele não fez isso. Ele disse: eu não posso. Por quê? Porque Saul, apesar de tudo que Saul estava fazendo, ele entendeu que Saul tinha sido ungido por Deus. E quem ia pedir contas a Saul e julgar Saul seria o Senhor. Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado para que na luta do nosso dia a dia, nos desgostos, nas decepções da vida,
a gente não mude o nosso caráter. E a gente quebre princípios e jogue fora. A gente tem que ter muito cuidado. Porque Davi, apesar de ter sido perseguido igual um cachorro sarnento, ele teve a oportunidade de matar quem queria matá-lo. Ele disse, eu não posso fazer isso. E Davi era homem de guerra, homem sanguinário, homem que matou muita gente. E ele disse, eu não posso. Ele é ungido de Deus. Olha, irmãos, quanto temor ele tinha ao Senhor. Então, não rasgue os seus princípios. Não quebre os seus princípios e os princípios bíblicos. Mesmo que alguém maltrate você, mesmo que alguém queira a sua derrocada, mesmo que alguém queira que você vá ao chão, não se iguale a ele. Mostre quem realmente você é. Uma pessoa temente ao Senhor. Davi, irmãos, tinha muitos inimigos. Era um homem de guerra. Ele era compositor e tocava harpa. A harpa é um instrumento dificílimo de tocar. Um instrumento grande. Mas ele tocava a harpa. Os seus salmos são frutos de experiências do dia a dia. Das lutas, das decepções, das traições, dos desapontamentos, dos inimigos que estavam atrás dele. Os salmos de Davi, eles falam tanto conosco, irmãos, porque eles são frutos de experiências do dia a dia que ele retratava, que ele escrevia. Por isso que os salmos são um dos livros mais lidos da Bíblia, até por pessoas que não conhecem a Deus. Porque há uma identificação conosco. Um dos salmos 40, que ele tem, o 42, diz, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? A gente às vezes está assim ou não? Abatido, a alma para baixo, triste, dependendo da situação. E a gente olha os salmos e vê a gente refletido nos salmos. Por quê? Porque eram coisas do dia a dia, experiências do dia a dia. O Salmo 27 é um dos salmos em que ele descreve sua situação. E a gente vai ver aqui, irmãos, 3 características de Davi que fazia com que ele tinha essa vivência diária, fazia com que Deus o fazia vencedor. A gente vai ver 3 características muito claras em Davi, aqui nesse salmo. Versos 1 e 3. A primeira característica que a gente vê nele é a sua confiança em Deus. Olha o que é que diz o verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Ele dizendo para ele mesmo, olha, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então de que eu vou ter medo? E ele continua dizendo, o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ou seja, Davi não confiava, irmãos, na caverna que ele estava escondido. Era uma fortaleza? Era. Mas a confiança de Davi não estava na caverna. A confiança de Davi estava no Senhor. O Senhor é a minha fortaleza. A quem temerei? E quando a gente olha, irmãos, esses escritos de Davi, a gente percebe, queridos, que por isso que ele não entrou em desespero. Por quê? Porque ele confiava no Senhor. Então a gente percebe aqui que ele declara que o Senhor é para ele luz, salvação e fortaleza. A luz, ela ilumina, não é? O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Essa confiança de Deus em Deus para guiar, salvar e proteger, deixa o salmista sem motivo de temer seus inimigos. Irmãos, certamente o texto não diz, mas Davi lembrava da unção de Samuel. Davi lembrava da unção de Samuel. O que é que você recebeu de Deus? Qual a promessa que Deus fez para você? E que quando as lutas vêm, você diz, meu Deus, será que aquela promessa vai se cumprir? Lembre da promessa que Deus te fez. Você precisa lembrar. Porque se ele fez uma promessa, ele cumpre.
Ele é fiel para cumprir. E aí ele diz aqui, olha, seus adversários caem e ele permanece. Olha o versículo 2. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Irmãos, na perseguição de Saul contra Davi, Davi precisou julgar Saul? Não. Quem julgou Saul? O Senhor. Então você não precisa se justificar se você está sendo atacado. Deixa Deus ser o teu juiz. Tem guerra, irmãos, que a gente tenta se justificar, e quanto mais a gente tenta justificar, mais a coisa piora. Então é melhor calar. E deixar que Deus seja o nosso juiz. E quando Ele é nosso juiz, irmãos, é muito bom. Olha o que é que ele continua dizendo, irmãos, no versículo 3, a sua confiança. E isso aqui era comum na vida dele. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Irmãos, a gente não tem muita ideia do que seja isso aqui, porque a gente não é coisa de nosso dia a dia. Um exército, né? A gente não costuma ver exército. A gente não costuma ver um exército aparelhado. A gente só vê o exército assim, uns poucos, no dia 7 de setembro. E a gente vê, às vezes, alguns desfiles que nem houve esse ano, né? A gente vê em Brasília. A gente consegue ver um grupinho. Mas a gente não tem muita noção do que seja isso aqui. Mas um exército é são homens aparelhados. Homens de guerra, homens armados. E ele dizia, ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não se atemorizará. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Aí a gente percebe, irmãos, quanto Davi confiava em Deus. Queridos, se a gente olhar para o versículo 10, olha o que ele diz no versículo 10. Ele diz que, ainda que seus pais o desamparem, o Senhor o acolherá. A gente corre risco, irmãos, de os pais desamparar? Sim. Corre. Tem crianças que são abandonadas quando nascem. Tem crianças que grandinhas são entregues para adoção. Tem filhos que assim que nasce a mãe nem vê. Pode botar para adoção. Não sei que coragem é essa que ela tem, mas ela vai mandar adotar. Tem mães que abandonam os filhos já grandes. E aí o salmista diz assim, olha, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, Deus jamais me desamparará. Às vezes a gente fica numa situação, às vezes tem gente que tem situação difícil em casa com a família. Às vezes tem pessoas que têm pais opressores. Tem filhos que têm pais opressores, mães opressoras. Às vezes você pode sentir o patinho feio da família. Às vezes você pode se sentir aquele rejeitado. Às vezes entre tantos irmãos, e às vezes acontece isso, principalmente se for uma família grande. Tem os queridinhos, né? Às vezes tem os privilegiados da mãe, do pai. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Davi disse, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, Deus, contudo, não me abandonará. Ele me acolherá. Então você pode ser abandonado até pelo seu pai e por sua mãe, mas pelo Senhor, jamais você será abandonado. Que certeza maravilhosa, irmãos. E aí a gente vê Isaías dizendo, declarando, lá em Isaías, declarando assim, olha, ainda, pode uma esquecer o filho de Pedro que ainda mama? Contudo, se esta vier a se esquecer, eu jamais esquecerei de ti. Ou seja, é difícil uma mãe que mama esquecer seu filho. Mas mesmo se esta vier a se esquecer, o Senhor diz que jamais se esquecerá de nós. Então você pode não ser o filhinho, a filhinha querida da mamãe e do papai. Mas você é do Senhor. E isso deve ser suficiente para você.
Amém? Irmãos, Davi entendeu que Deus era ainda mais confiável do que seus pais. Porque os pais são falhos. São pecadores. Estar na guerra não implica, irmãos. Estar na guerra, a gente está na guerra, mas precisa confiar no Senhor. Implica em confiar em Deus. E o que levava Davi a ter essa confiança, irmãos? O que levava Davi a ter essa confiança em Deus? Vocês imaginam o que é que levava? Versículos 4 e 6. Sua comunhão com Deus. A intimidade que Deus tinha que Davi tinha com Deus o levava a ter essa confiança no Senhor. Olha o que diz o versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha o que diz o versículo 6, a parte B. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Versículo 5, a parte B do finalzinho. No seu tabernáculo me acolherá. Irmãos, sabe o que é interessante nesses versículos? É que a construção do templo aqui não havia sido ainda efetuada. A construção do templo, ela veio com quem? Com seu filho, Salomão. Aqui o templo ainda não estava sendo construído. Esse pedido de Davi nos ajuda a entender a ênfase espiritual do seu pedido. A casa, o templo do Senhor, o templo foi mais do que um edifício feito por homens. É mais do que um edifício. Davi desejava a comunhão constante de Deus. Era isso que ele desejava. A verdadeira habitação de Deus não é um edifício feito de pedras, e sim o coração do fiel. Então, irmãos, a habitação de Deus não é isso aqui, ó. Aqui é onde a gente se reúne. Mas a habitação de Deus é aqui, dentro do nosso coração. Então, Davi, ele almejava, irmãos, estar na presença de Deus. Ele desejava estar com Deus. Irmãos, e vocês acham que se Davi não tivesse essa intimidade com Deus, os irmãos acham que Davi suportaria o que ele suportou? Não suportaria. Ele não teria condições, irmãos, de suportar. Vamos ver aqui, vamos para João 14. Ver um texto aqui, João 14, 23. Evangelho de João. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Ou seja, nós somos morada. E interessante, irmãos, também aqui, a gente olhando esse salmo, é que o Espírito Santo ainda não havia descido. O Espírito Santo desceu a partir de quem? De Jesus. Quando ele subiu, o Espírito desceu. Então, o Espírito Santo aqui não era algo comum, como é no nosso dia a dia. O Espírito Santo não habitava no homem ainda. É outra coisa também que a gente pode perceber. O Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo vinha de forma esporádica nas pessoas, nos profetas. Havia uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus de forma esporádica. Lembra que quando Deus foi falar com Samuel, Samuel não reconheceu a voz de Deus? Porque não era algo comum. Não era algo comum. E aí, quando Deus o chama por 3 vezes, aí é que o profeta Eli diz, não, é o Senhor. Só pode ser Deus. E aí o profeta diz, olha, quando ele falar, você diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E o texto diz lá em Samuel que as visões de Deus não eram frequentes. Então, irmãos, o Espírito ainda não havia descido, porque ele só desceu quando Jesus subiu na ressurreição. O Espírito Santo agia de forma esporádica, mas Davi tinha essa intimidade com Deus. Davi tinha essa comunhão com o Senhor.
E aí, queridos, se ele tinha essa comunhão com Deus nesse tempo, hoje é que nós devemos ter. Nós temos acesso direto a Deus, através de Jesus. O Espírito Santo de Deus mora dentro de nós. E aí, irmãos, nós só vamos conseguir ouvir essa voz se nós tivermos intimidade com Ele. Olha só, para quem é casado, e aí há muitos anos, porque quanto mais tempo se passa, mais você conhece a pessoa assim, de trás para frente, de frente para trás, né? Se a pessoa amanhecer, a pessoa olhar para você, já sabe como é que a pessoa está. Queridos, o que é que faz o casal um conhecer o outro? A intimidade do dia a dia. Estão vivendo juntos o tempo todo. Se você vive dentro do tempo todo com alguém, quanto mais tempo você vive com a pessoa, mais você conhece a pessoa. Mas você sabe se a pessoa amanheceu triste, se a pessoa está preocupada, se a pessoa amanheceu calada, qual o motivo? Se a pessoa está irado, ixi, a pessoa fulano hoje amanheceu pelo avesso. Eu não vou poder nem olhar. Essa mulher hoje está na TPM, misericórdia. Que às vezes na TPM a mulher briga até com a sombra, com o vento que passa. Então, irmãos, é a intimidade com o outro que faz com que você conheça a pessoa. Assim é com o Senhor. Quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais eu conheço. Mais o Espírito dele brada dentro do meu coração. Mais o Espírito dele diz, olha, o caminho é esse. Olha, não vá por aí não. Olha, não tome essa decisão. Não, não abra esse negócio. Não, não vá por esse caminho. Não, não case com fulano. Sabia? O Espírito Santo fala, irmãos, com a gente. E ele diz, olha, não é o fulano, não casa com o fulano, não, porque isso aí é chuta que é laço. Não casa, não. E você pensa que as mil maravilhas do mundo e é lobo com pele de ovelha. Quando casa, você se arrebenta. Que a pessoa se revela quem realmente é. E quando a gente tem essa intimidade com o Senhor, irmãos, a gente vai buscando, Senhor, eu quero viajar. E aí? Eu devo ir? É tempo de ir? É aqui, agora? Senhor, eu estou querendo ir para esse emprego. O Senhor o Senhor quer que eu esteja lá? E a gente vai ter nessa intimidade com Deus, irmãos, Ele vai conduzindo a nossa vida. E a gente fica com tanta sensibilidade ao Senhor. E quando a gente fere alguém, o Espírito diz, ei, você foi grosso. Ei, você foi cruel com a pessoa. E aí E às vezes é instantâneo, irmãos. Quando você fala uma besteira, na mesma hora o Espírito diz, epa, você exagerou. Aí você diz, ô Jesus, tenha misericórdia. Ô irmão, vem cá, me perdoe em nome de Jesus. Quando a gente tem intimidade com o Espírito, é assim, irmãos. A gente fica sensível. Ontem, quando eu cheguei da malhada, eu fui pegar a minha moto ali, e aí eu vi passar uma jovem que está afastada do Senhor. E eu olhei para ela e vi quanto ela está diferente. E aí o Espírito falou comigo, quanto mais a pessoa se afasta de mim, mais ela muda para pior. E a gente percebe, irmãos, no dia a dia, a gente percebe nas vestimentas, a gente percebe no semblante. O semblante da pessoa fica pesado. Ou seja, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu cresço com Ele, mais o meu semblante ilumina. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais o meu semblante pesa, mais eu acho que tudo é normal, tudo é comum e não tem problema nenhum. Por isso que Paulo diz, não extingais o Espírito de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Irmãos, essa comunhão nos leva Davi a buscar proteção e direção divina. Veja o versículo 11 e 12. Ele diz aqui, ó. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas. Então, irmãos,
Interessante é que ele pede ao Senhor, ensina-me o teu caminho, guia-me por vereda plana, não me deixe à vontade. Irmãos, a gente tem que orar ao Senhor. Pai, não deixe eu fazer a minha vontade. Porque a minha vontade, ela não é boa. Eu quero a tua vontade. A gente tem que ter esse entendimento. Ensina-me o teu caminho, guia-me pela vereda plana. Então, a nossa vida com Deus, irmãos, a gente vê a vida que Davi teve uma vida diferenciada porque Davi tinha comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus o levava a confiar em Deus de forma gigante. E Davi também, irmãos, esperava em Deus. Outra característica dele. Olha o versículo 14. O versículo 14 diz assim: espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Irmãos, por 2 vezes nesse versículo, ele diz: espera no Senhor. Esperar é fácil? Não é. Sabe por quê? Porque a gente não sabe qual vai ser a resposta de Deus. Além de não ser fácil, a gente é imediatista. É ou não é? A gente quer que as coisas funcionem logo. Nós somos a geração miojo. Tem que ser 3 minutinhos. Não, 3 minutos já é muito. Tem que ser segundo. Porque se você vai ligar o celular, o bicho trava, o que é que você faz? Dá logo uma tapa no celular para ver se ele volta a funcionar. Tem que ser na hora. Se a internet está ruim, como é que a gente fica? Você quer abrir um vídeo, o trem não abre nem... E é o negócio rodando, e o negócio não abre. Essa internet não está valendo nada. Você fica impaciente. Então, irmãos, nós somos condicionados a querer tudo rápido. Tanto que é tanta informação, queridos, que as crianças sofrem de SPA. Sabe o que é SPA? Síndrome do pensamento acelerado. Se você for observar, essa geração de hoje, os seus filhos, eles têm problema de SPA. Por quê? Porque quer tudo muito rápido. Eu vejo meu sobrinho com 3 anos e meio. Ele pega um celular e começa. Aí quando ele não consegue, aí ele chama uma palavrinha, né? Palavrãozinho que ele chama, bem comum. Ele chama aquela que começa com a letra P. Aí ele chama e diz assim: eita, travou. 3 anos e meio, não tem nem tamanho. E fica aperreado, viu? Se o telefone travar ou o vídeo não abrir. 3 anos, irmãos. 3 anos. Então a gente percebe, queridos, que é uma geração imediatista. E, irmãos, essa geração imediata, ela tem dificuldade de se conectar com Deus. Porque se conectar com Deus implica em espera. Se conectar com Deus implica em gastar tempo com Ele ali, buscando a direção dEle. Será que não é por isso que tem tantos casamentos fracassados? De jovens? Porque eles não sabem esperar? Um pastor ligou para mim, falou comigo ontem, e disse assim, ele não mora aqui. Ele disse, mas missionária, eu estou preocupado com fulana. Eu digo, por quê? Fulana disse, ore por mim que eu já estou namorando. Ele disse, como é que é? Tu me pede para orar, depois tu já está namorando com a pessoa? Tu não tem que orar antes, não? Aí, resultado, a pessoa é frustrada, já namorou com não sei quantos. Porque ou você sabe esperar em Deus, e isso, irmãos, é em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa saber esperar. Sabe por quê? Porque não é porque vivemos uma geração imediatista que Deus vai fazer aquilo que a gente quer. Não, Ele só vai agir no tempo dEle, no momento dEle, na hora dEle. Mas quando a gente sabe esperar, eita, irmãos, que bênção. Porque quando a bênção chega, é uma maravilha. E aí, irmãos, o texto ele diz assim, olha, espera no Senhor. Tem bom ânimo. Tem que ter ânimo para esperar no Senhor? Tem. Ué, não é para esperar não.
Irmãos, quando a gente marca com alguém que chega atrasado, a gente fica... Eu não gosto não de gente que a marca comigo e chega meia hora depois. Você fica impaciente. Você fica impaciente esperando uma moto. É ou não é? Você liga para uma moto, estou chegando já, daqui a pouco eu chego. Daqui a pouco eu chego, daqui a pouco eu chego e nada. E você é impaciente porque a moto não chega. Ele diz, olha, espera no Senhor, tem bom ânimo. E fortifique-se o teu coração. Para poder esperar. Espera, pois, pelo Senhor. Irmão, se não alimentarmos uma fé robusta para diariamente contemplarmos a bondade do Senhor, o que nos espera é a derrota espiritual. Precisamos ter uma fé robusta. É o que diz aqui o Dr. Shedd. O que é que diz Filipenses 4:6? Um texto bem conhecido. Paulo conversando, escrevendo a igreja de Filipos, ele diz, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam as vossas petições e orações conhecidas diante de Deus e Pai, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E aí, irmãos, quando a gente confia em Deus, para que a gente possa confiar em Deus, a gente precisa ter comunhão com Deus. E aí, irmãos, essa espera a gente vai aprendendo. À medida que a gente vai tendo comunhão com Deus, a gente vai aprendendo também a esperar. Porque a gente sabe que o que vem dele é melhor. Às vezes o melhor nem sempre é aquele que a gente quer. Ainda tem esse detalhe. Porque às vezes a gente acha que o melhor só é melhor quando é o que eu quero. Quando é a minha vontade. Mas às vezes, irmãos, não é a minha vontade que Deus faz. É a dele. E às vezes a vontade dele traz choro. Às vezes a vontade dele traz tristeza no coração. Exemplo. Quando você tem alguém doente na família. A gente ora pedindo o quê? Cura. E quando Deus leva? Quando Deus leva? Foi a vontade dele? Foi. Mas a gente chora? Chora. A gente sofre? Sofre. Mas foi a vontade dele. Às vezes, irmãos, são essas questões que nos trazem confusão. Às vezes são essas questões que às vezes a gente não consegue alinhar com Deus. A gente não consegue alinhar com Ele porque a gente acha que a vontade é que o que deve ser feito é a minha vontade. E que às vezes, não, Deus vai fazer a minha, Ele vai fazer a dele. Aí se aí você pede alguma coisa e Ele te dá, é porque era a vontade dele. Entende? Sempre é a vontade dele que prevalece. Sempre. Ele nos dá alguns mimos? Nos dá. De vez em quando ele dá mimo para a gente. Mas é a vontade dele sempre que prevalece. Por isso que há confronto entre a minha vontade e a vontade de Deus. O que Isaías disse? Os meus caminhos são mais altos que os vossos. Os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. E aí por isso que muitas vezes entramos em choque. Então, queridos, confiança, a confiança de Davi, ela veio da comunhão que ele tinha diariamente com o Senhor. E aí essa comunhão o levava a esperar em Deus, o tempo certo do Senhor. E esses ingredientes, irmãos, confiança, comunhão e espera, são necessários para nos manter de pé em meio às lutas do dia a dia. Nós estamos numa guerra? Sim. Satanás todo dia nos atribula, quer dar rasteiro na gente. A nossa carne todo dia grita para que a gente faça a vontade dela. Nós não estamos numa guerra como a que Davi estava.
no sentido de ter arma, de ter exército atrás dele. Mas nós estamos numa guerra hoje também. E nós precisamos manter comunhão com Deus. Para que essa confiança, ela encha o nosso coração. E a gente possa dizer como salmista, ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não se atemorizará. Ainda que estoure contra a minha guerra, eu ainda assim terei confiança. Por quê? Porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele é a fortaleza da minha vida. A quem temerei ou de que terei medo? Lá em Romanos 8, Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então você tem Deus pelejando por ti. Confia no Senhor. Coloca a tua comunhão com Deus em dia. Separa um tempo com o Senhor todos os dias para buscá-lo. Aumenta a tua comunhão com Ele. E você vai saber esperar o tempo dele. Porque, irmão, se a gente não souber esperar, a gente não tiver paciência para esperar. Alguém já disse que tem um ditado bem comum que diz que o apressado come. Não é verdade? E quantas vezes a gente não tem experiência de ter se apressado e a gente viu, eita, fiz besteira. Às vezes a gente se apressa nos nossos julgamentos. Às vezes eu estou com minha mãe lá, falo alguma coisa e eu digo, mãe, faz isso. Aí às vezes ela às vezes está abusada, aí diz, eu já fiz. Eu disse, desculpa aí, perdoe. Então, assim, às vezes a gente se a gente se apressar no julgamento, se a gente não souber esperar as coisas, irmãos, a gente termina metendo os pés pelas mãos. Então, que possamos aprender, queridos, com Davi. A vida de Davi não foi fácil. Eu sei que a sua também não é. Cada um tem suas dificuldades peculiares. Cada um aqui, se eu fosse dar a oportunidade, ia falar qual é a sua dificuldade. Todo mundo tem. Mas aprenda a confiar no Senhor. Exercite sua comunhão diariamente. E assim você aprenderá a esperar em Deus. Amém? E aquele que espera no Senhor, aquele que ouve, aquele que obedece, comerá o melhor dessa terra. E aí, para encerrar, irmãos, olha o que diz o versículo 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Amém?